Aline Costa Picarte. Aline é psicóloga, aprendiz de artesã, amante das filosofias da imanência, sonhadora incurável, mestre em psicologia social pela UFMG, especialista em psicologia do trabalho pela PUC de Minas, esquizodramaticista lá da Fundação Gregório Barenblit e graduada em psicologia pela PUC Minas. Atualmente, trabalha como psicóloga clínica e, é claro, professora da pós-graduação Artes Manuais para Terapias. A montagem da tenda é ruptura entre imaginação e o mundo real. Questionar o acesso ao conhecimento como um suprimento acumulado de representações e mais por uma educação da atenção. Coisa complexa, bem-vinda aqui. Então, vou começar agradecendo, né, a hospitalidade, né, essa oportunidade de conversar sobre coisas que eu tenho andado pensando e que é muito bom ter a oportunidade de ter um espaço para falar disso, né? Agradecer a Nina e a todas vocês por essa composição em conjunto. Né, o texto que sugerimos até no último encontro, que começamos a falar sobre o sonho, né, a Caroline ia falar desse texto também. Caroline, você fica à vontade para me ajudar, tá? Porque essa apresentação que eu montei foi uma colagem. Eu coloquei como que esse texto me afetou e fui juntando com outras coisas que eu também lia. Então, eu vou trazer coisas de outros textos, né, para ajudar a compor, porque esse eu acho um texto muito difícil, e esse pensamento, né, que o Tim Ingold traz é muito novo, revolucionário, e é difícil de exercer. Eu ainda estou aprendendo a pensar dessa maneira. Né? Então, vamos combinar assim, Aline, toda vez que você quiser que eu mude, é só você me pedir, tá bem? Estou aqui na retaguarda. Uhum. O nome do texto é Sonhando com Dragões, sobre a imaginação da vida real. Ele está na revista Cosmopolíticas da Imagem. Aí pode passar, Nina. Eu acho interessante apresentar o Tim Ingold, porque ele é um sujeito muito curioso, e eu fiquei muito grata de conhecê-lo, né? Eu conheci através da Nina, o ano passado, né, quando ela sugere o Estar Vivo, né, na pós-graduação. Ele é uma das referências principais, e foi assim, é incrível que ao lê-lo, dá para perceber a potência e a alegria que ele tem. Ele é uma pessoa diferente, assim, eu fiquei muito encantada com ele. E eu também participo de outro grupo de estudos, dos Transsaberes, e o Nelson Job também é um fã dele. E ele escreveu um artigo que se chama Como a obra de Tim Ingold desdobra a ontologia de Deleuze e Guattari. Ele faz... Posso te interromper? Quero fazer uma homenagem. Porque sabe quem me apresentou o Tim Ingold? Carolina Duarte, que está aqui conosco. Olha que legal. Voltas. Ela que me apresentou o Tim Ingold. E quando ela me apresentou, eu grudei nele, não soltei nunca mais. Obrigada, viu, Carol? E o Nelson Joy, meu amigo de faculdade da vida inteira. Sério, Carolina? Que legal, gente. Sério. Fiquei feliz agora. Aí o Nelson, ele até fala assim, que tem um adendo, quando assim, que é difícil a gente pensar ontologia, não sei se, gente, se o jeito que eu estou olhando está esquisito, porque eu estou aqui lendo também, que é difícil pensar ontologia, né, e se tratando de Deleuze e Guattari, aí ele sugere que se troque ser por devir, e esse artigo é muito legal, né? Mas aí ele, para apresentar o Tim Ingold, né, ele diz, ele é um antropólogo inglês, nascido em 48, filho de um importante especialista em fungos, Cecil Ingold, e desde o início da sua obra, seguindo os passos de um autor que o influenciou, Gregory Bateson, não sei se é assim que pronuncia, Ingold sempre foi um corpo estranho na antropologia, com grande parte do meio antropológico tendo dificuldade em entender sua itinerância. Seu trabalho etnográfico inicial foi com os Scouts,
indígenas da Finlândia. E a partir de 99, Ingold começou a dar aulas na Universidade de Aberdeen, Escócia, onde finalmente encontrou a liberdade para ministrar aulas da maneira que ele pensava ser mais adequada. Por exemplo, seus alunos ficam descalços nas aulas para entrar mais em contato com o ambiente. Ingold os leva à praia para soltar pipa, e com isso perceber a imanência ao longo das linhas que juntam a areia, aluno, pipa e vento, chegando até fazer balaios para trabalhar a univocidade ao longo do conteúdo e expressão. Enfim, isso aqui é um recorte, eu achei bonito o jeito que o Nelson apresentou, né, o Tim Ingold, e essa forma dele pensar aparece, né, na maneira dele expressar. Uma das coisas que ele traz é a expressão filosofia com gente dentro, né, que já faz uma quebra nessa ruptura do pensamento intelectual, como se nós, distantes, né, do fenômeno, estivéssemos separados disso, né, e acho que ele traz essa perspectiva nova de um jeito muito bonito. Pode passar, Nina. Queria agradecer a Carolina, né, Carolina? Porque aí o Tingo chegou em mim por sua causa também, né? Eu vou começar, gente, de um jeito meio esquisito, mas eu vou começar pela moral da história que eu aprendi, né, lendo esse texto. Assim, toda vez que eu vou ler, eu percebo de um jeito muito diferente, porque ele trata muitas coisas. Não sei como que vocês sentiram o texto, ele traz muita coisa nele mesmo, né? Mas, assim, eu entendi como moral dessa história, desse texto, Sonhando com os Dragões, que é uma proposta por uma educação da atenção, como se fosse uma percepção sagrada do ambiente, uma forma de ver e conhecer e viver também, que é diferente dessa forma dual que a gente aprende, né, dessa relação com o conhecimento. Então, o Tim Ingold, ele propõe recompor essa ruptura entre a imaginação e a vida real, questionar o acesso ao conhecimento como um suprimento acumulado de representações, e mais por uma educação da atenção, e propõe também o exercício e o desenvolvimento de uma leitura, epistemologia, modo de ser e conhecer que não fosse sobre as coisas, mas com as coisas, e os seres que habitam esse mundo, tratando-o como um simples objeto de conhecimento. E lendo isso, toda vez que eu leio essa coisa, como é que fala? Essa ruptura entre imaginário e real, vinha a Estamira falar na minha cabeça. Quando está lá no filme, ela diz: tudo que é imaginário existe, e tem. E ela, quando vai dizer de si mesma, ela faz: eu sou Estamira, eu sou a visão de cada um. E todo mundo precisa de Estamira, né? Estamira, essa percepção sagrada. E eu acho assim que aí eu estou fazendo uma colagem, mas a Estamira, uma mulher preta, pobre, louca, que vive no lixão, e ela, quando também vai falar de si, ela fala: eu sou a beira do mundo. Além, e ela vai falar do além, que existe o além e o mais além. Aí eu vejo a Estamira como uma consequência, né? Assim, um emblema, um ícone dessa consequência, dessa ruptura entre o imaginário e o real, e essa percepção, essa forma da gente viver e conhecer dualista. E que é onde que ela acaba morando. Não sei se todo mundo assistiu o filme, quem está assistindo aqui agora, eu sugiro que assista, né? Estamira mora no lixão, e eu sou muito sensível a essa produção,
porque eu fiquei muito encantada com a postura do cineasta quando encontra com Estamira e dá voz a essa percepção, a esta mira, né? Porque a Estamira também dizia uma coisa que tem a ver com esse tipo de pensamento. Antes a terra falava, agora ela está morta. Eu até arrepio assim, de pensar. Infelizmente, assim, Estamira, ela traz muita dor na sua expressão, ressentimento, né? Porque ela viveu e sofreu inúmeros abusos, mas ela denuncia e demonstra a forma como tratamos a natureza, né? Na relação que ela tem com o lixo. E, no caso, o lixo é também a casa dela. Então, assim, eu acho que ela é tipo um emblema. O Tim Ingold, no próprio texto, fala assim, sobre a fenda entre o céu e o inferno. Não sei se vocês lembram disso. Então, a Estamira, ela mora nessa fenda. Então, por isso que eu convidei ela aqui para conversar com a gente e com o Tim Ingold juntos, né? Para dar voz a ela também. Pode passar, Nina. É assim, quando alguém acorda assustado de um pesadelo, geralmente a gente fala, não se preocupe, foi só um sonho. Ou seja, aquilo que está nesse lugar do imaginário tem menos valor. Nem ligo para isso, né? Então, na nossa sociedade, nós somos ensinados a desconfiar dos nossos sonhos e das sensações, né? E confiar mais no intelecto do que na intuição. E a considerar a imaginação como uma fuga da realidade. E nem sempre foi assim, né? Nós tratamos o imaginário, considerando o imaginário como se fosse o irreal, e imaginário é a palavra que a gente utiliza para falar daquilo que não existe, né? Isso muda, né, com o pensamento científico, e no texto o Ingold traz o Bacon, né, que nos convida para apelar aos fatos, né? Bacon, não, vamos apelar aos fatos, né, para conhecer o livro da natureza, né? Então, a partir desse momento, cria essa fronteira, essa separação entre o fato e a imaginação. Então, aí tem uma frase do Bacon: aqueles que aspirem não a adivinhar, mas a descobrir e conhecer, que não se proponham a inventar por eles mesmos mundos ilusórios e fabulosos, mas a examinar e a dissecar a natureza deste mundo, devem ir aos fatos mesmos para tudo. Aí o Tim Ingold, né, diz que esse mandato do Bacon, levado a sério pelas ciências modernas, tem tido consequências terríveis para a vida humana, o que tem deixado a imaginação à deriva, né, como se estivesse em outro lugar, longe de sua ancoragem terrestre, flutuando como uma miragem sobre a estrada que transitamos na nossa vida material, com nossas esperanças e sonhos submersos no éter da ilusão. A vida aparece diminuída. Ao recortar-lhe seu impulso criativo, já não nos dá motivos para assombro e surpresa. De fato, aqueles que têm sido educados nos valores de uma sociedade onde a autoridade do conhecimento científico é suprema, a divisão da vida real e da imaginação, em dois âmbitos mutuamente excludentes de fatos e fábulas, tem se fixado tanto que parece uma verdade evidente. Então, assim, para nós é claro que o que acontece no sonho e na imaginação se trata de fábulas, né? E que uma coisa exclui a outra. Assim é a nossa atenção, a nossa percepção sobre as coisas, né? Por isso que eu estava falando de uma percepção sagrada do ambiente, né? Que é uma mudança, é um jeito de ver diferente. Pode passar, Nina. Então, ao longo do texto,
eu senti assim que Tim Ingold propõe, né, uma epistemologia, além de um modo de conhecer, também um modo de viver, em que o saber é um saber ver. E esse saber ver libera para ser, né? Aí lá no texto conta sobre um monge beneditino, que dentro do mosteiro estava atormentado por dúvidas e inseguranças ao caminho que deveria seguir. No texto fala que esse monge divagava em pensamentos, né? Até quando ele sai do mosteiro, e lá fora do mosteiro ele encontra um dragão, e ele fica apavorado. E os amigos, acho que irmãos, vão lá buscá-lo, né? Ele estava vendo o dragão, mas os outros não estavam vendo. E com um ato de compaixão, acolhem esse monge que retorna para o mosteiro. Só que aí o que acontece? Esse movimento, né, nessa história que o Tim Ingold traz do monge, o monge não estava dentro do mosteiro e ele vai para fora, né, interior, exterior. Quando ele vai para fora, ele encontra o dragão. E ele volta para o interior e entende de outra maneira, né? Então, assim, ele foi capaz de ver o dragão que há tempos o acompanhava quando deixou de olhar com os sentidos físicos e adotou uma outra percepção, uma outra maneira de ver além. Aí Tim Ingold fala assim que o dragão não é como se fosse um ser que existe no mundo imaginário, que fosse separado do próprio monge. O dragão, na verdade, era a forma do próprio medo do monge. Esse medo que vivia nas vísceras desse monge, né? E, ao mesmo tempo, enfim, eu coloquei aqui sonhar e caminhar, eu queria falar disso lá na frente, porque ao longo do texto, eu não sei se vocês viram, existem outras traduções para esse texto que, ao invés de ser sonhando com dragões, é caminhando com dragões. E, ao dizer do modo de percepção na Idade Média, que era diferente da percepção agora contemporânea, a forma de ler dos medievais era diferente da nossa forma de ler, porque era uma leitura com o corpo todo, né? Com as mãos, com o som da voz, e ele comparava o ato de ler, de pensar, de caminhar e sonhar, eu senti como se fosse a mesma coisa, sabe? Depois quero ver o que vocês pensam sobre. Então, ele propõe que a gente caminhe com dragões, né? Ou sonhe com dragões. E esses seres, né? Que ao se referir ao dragão, e outros seres, porque ele também traz uma metáfora, um conto dos indígenas, que eu esqueci o nome da tribo aqui, agora eu não notei, mas que é do pássaro penese, né? Que é o pássaro trovão. Ele chama esses seres mais que humanos. E ele propõe que a gente trate esses seres não como metáfora ou recurso analógico que represente alguma coisa, mas esses seres são interlocutores vitais, né? O Tim Ingold traz também que se trata de um universo poliglota, né, que essa maneira dualista da gente ver o mundo e acessar as coisas reduz esse universo, reduz as linguagens, né? Então, ele fala um híbrido de vozes pelas quais diversos seres, em suas línguas diferentes, enunciam sua presença, são sentidos e fazem seu efeito. E ele propõe, para sobreviver, para saber viver, devemos aprender a nos sintonizar com essas vozes, ouvir e reagir o que eles dizem. Pode passar.
Aí, gente, eu pensando, né, quando ele estava falando desses seres mais que humanos, aí eu pensei assim, eu vou aproveitar que as meninas estão lá prestando atenção nisso e vou trazer alguns conceitos para ver se vocês acham que faz sentido a minha viagem aqui e como eu encontrei com esse texto. Tem um artigo do Tim Ingold também, tá? Que é esse nome aí, Trazendo as Coisas de Volta à Vida, Emaranhados Criativos no Mundo de Materiais. Ele é muito curtinho, tá lá, se vocês pesquisarem desse jeito, vai encontrar. Aí eu estou dando um spoiler chato, vocês me perdoem por isso, porque essa é a última parte do artigo. E é assim, é claro, o Tim Ingold está dizendo, assim como a aranha, as vidas das coisas geralmente se estendem ao longo, não de uma, mas de múltiplas linhas, enredadas no centro, mas deixando para trás inúmeras pontas soltas nas periferias. Assim, cada coisa pode ser vislumbrada, como Latour tem sugerido mais recentemente, no formato de uma estrela, como um centro cercado de muitas linhas que irradiam, com uma multiplicidade de condutores mínimos, transmitindo de um lado para o outro. Não mais um objeto autocontido. A coisa aparece agora como uma teia ramificante de linhas de crescimento. Eis a equidade de Deleuze e Guattari, celebremente associado por eles a um rizoma. Pessoalmente, eu prefiro a imagem de um micélio. Qualquer que seja a imagem escolhida, o crucial é que comecemos pelo caráter fluido do processo vital, onde os limites são sustentados graças ao fluxo de materiais através deles. Aí a parte que me interessa. Na ciência da mente, o caráter absoluto da fronteira entre corpo e ambiente tem sido há muito objeto de críticas. Mais de 50 anos atrás, o pioneiro da antropologia psicológica, Irving Yalom, sugeriu que qualquer dicotomia interno-externo que tenha a pele humana como limite é psicologicamente irrelevante. Essa visão viria a ser ecoada pelo antropólogo Gregory Bateson, numa palestra proferida em 70, na qual ele declarou que o mundo mental, a mente, o mundo do processamento da informação, não é delimitado pela pele. Bem mais recentemente, o filósofo Andy Clark fez o mesmo ponto. A mente, nos diz Clark, é um órgão vazado, que não pode ser confinado dentro do crânio, que se mistura com o corpo e com o mundo durante a execução de suas operações. Mas que busquei aqui foi voltar à declaração de Bateson e levar a um passo à frente. Quero sugerir que não é apenas a mente que vaza, mas as coisas de modo geral. E elas fazem, ao longo dos caminhos que seguimos, à medida que traçamos os fluxos de materiais. Enfim, deixei isso aqui para ver como é que vocês sentem, né? Essa coisa da mente que vaza, e não é só a mente que vaza, e a gente entender esse corpo, né? Como um emaranhado de linhas, né? Que o Ingold lê Deleuze e Guattari, né? E é nesse ponto aqui que ele está chegando. Não é uma visão dualista, né, de sujeito e objeto, mas é um emaranhado. E a mente e as coisas vazam, se desaguam uma nas outras, né? Que ele propõe isso. Aí pode passar, Nina. Eu acho que o Tim Ingold, né, e nós estamos falando de uma estética da vida, aí eu pensei, vida, né, vida, corpo, mente que vaza, né, tudo uma coisa só.
com isso, né? E saber ver o corpo. E o modo como a gente está acostumado a pensar, a gente se distancia do corpo e o vê como objeto, né? Então, o Tim Ingold está nos convidando a saber ver essa vida, corpo, mente que vaza. Isso aqui foi uma doideira da minha cabeça que juntei aqui. Aí, enquanto eu estava lendo isso, eu pensei, né, na questão do conceito de corpo sem órgãos. Por que eu entrei nesse lugar? Pensando, né, numa filosofia da imanência, e a grande pergunta que um dos principais filósofos da imanência, que é Spinoza, traz para a gente é que a gente não sabe o que pode um corpo. E a gente não sabe porque existem filtros, né? Vamos pensar assim, todas nós aqui, existe um aplicativo cartesiano e um aplicativo kantiano que funciona para a gente acessar a realidade, né? Então, assim, e é como se essa forma que a gente enxerga fosse a verdade, e dessa forma a gente também não abre espaço para pensar algo diferente. Aí eu penso que o conceito de corpo sem órgãos do Deleuze ajuda a gente a pensar essa ruptura, e eu trouxe um textinho de um amigo meu que nem é deleuziano, tá? Ele é um psicanalista. E quando ele encontrou com esse conceito de Deleuze, eu achei o jeito que ele explicou muito simples, eu queria compartilhar para ver como é que vocês sentem. A Nina e a Cláudia, que já estão acostumadas com a leitura de Deleuze. Quanto tempo eu tenho, Nina? Todo o tempo do mundo. Então, gente, o corpo sem órgãos, isso aí é o Igor Tel, que está escrevendo, e eu achei muito legal, quero trazer para você essa visão. Corpo sem órgãos é um conceito de Deleuze que representa bem nossa relação com o corpo ancestral, com a corporeidade anterior, e por que não dizer assim, com um corpo espiritual. Falar em corpo sem órgãos não significa um corpo sem a literalidade orgânica, mas sem órgão naquilo que ele representa, uma finalidade. Neste sentido, o corpo orgânico é um corpo repleto de órgãos e suas funções. Coração para bombear o sangue, pulmão para respirar o ar, ossos para estruturar a forma, olhos para ver o mundo e por aí vai. Quando nos perguntamos sobre o que é um corpo, a primeira resposta que nos surge é o nosso corpo em sua totalidade, em sua imagem centralizada. O meu corpo é também a minha imagem. Gostemos ou não dessa imagem. O corpo é um corpo produzido e moldado também pela ideologia, pela ética e pela sociedade que habitamos. Em outras palavras, é um corpo povoado pelos desejos que nos habitam. Porém, este não é o corpo primitivo. O corpo original, se podemos chamar em outras palavras, é um corpo pulsional. É um corpo pulsional anterior à constituição imaginária do eu. Um corpo perverso, dizia Freud, amorfo e sem lei. Este corpo de pulsão existe somente em devir. Estamos acostumados a associar a espiritualidade com metafísica. Então, imaginamos que a vida espiritual do ser humano é uma vida translúcida, mental e desconectada da carne. O corpo sem órgãos, isto é, o corpo em seu real, nos diz outra coisa. A experiência espiritual é uma existência corpórea. Talvez se trate aqui somente de outro tipo de corporeidade. Este outro corpo espiritual é lugar da pulsão difusa, do arrebatamento, do gozo descentrado. O corpo sem órgãos é um corpo despersonalizado, anterior ao corpo imaginário, que tenta colocar
ordem na casa. A personalidade mesma já é uma defesa a este descentramento pulsional, refletida no constante conflito entre consciência e inconsciente. Segundo Deleuze, nesta pré-individualidade reside a imanência do desejo. Aqui adentramos, então, a existência de um si sem si mesmo. Aí eu achei legal, porque o Igor traz de um jeito assim, né, que pode aproximar mais essa linguagem. Aí, gente, continuando a minha viagem, pode continuar, Lina. Não sei se vocês estão entendendo. Para te dar uma noção, acabou de completar a sua meia hora, tá bom? Sério, está acabando. Vai firme, tudo bem, tá tudo certo. Aí, gente, assim, quando eu estou falando de corpo sem órgãos, por que eu estou querendo dizer disso? Porque o monge, ao sair do mosteiro, daquela situação de conforto que ele tinha e vai para o desconhecido, o Ingold fala que ele vive como se fosse uma despersonalização, uma sensação de morte, né? Que é quando a gente não consegue controlar. E ele também cita no livro, aí eu já fui costurando aqui com outras coisas na minha cabeça, o sonho de Kulele, né, que é um sonho alquímico, que aí eu vou ler para vocês, né, ele estava sentado escrevendo, ele diz, eu estava sentado lendo meu livro didático, mas o trabalho não progredia, meus pensamentos estavam em outro lugar. Virei minha cadeira para o fogo e cochilei. Novamente os átomos estavam saltando diante dos meus olhos. Kekulé, eu falei Kulele. Kekulé já havia sonhado anteriormente com átomos saltando diante dos seus olhos. Nessa hora, os grupos menores mantinham-se modestamente no fundo. Meu olho mental, que se tornara mais aguçado pelas visões repetidas do mesmo tipo, podia agora distinguir estruturas maiores de conformações múltiplas, fileiras longas, às vezes mais apertadas, todas juntas e aparelhadas e entrelaçadas em movimento, como uma cobra. Mas veja, o que era aquilo? Uma das cobras havia agarrado sua própria cauda, e essa forma girava zombeteiramente diante dos meus olhos. Acordei, desenvolvendo as consequências da hipótese. Então, Kekulé sonha com a forma de benzeno, né? E o benzeno constitui o hidrocarboneto aromático mais importante para a química orgânica. Então, ele sonha com esse símbolo da alquimia, que é o Ouroboros, da cobra que come a si mesma, né? Tem essa coisa do e a partir desse sonho, ele atualiza, né, com um novo conhecimento a fórmula do benzeno. Pode passar, Nina. Pode passar. Aí, gente, aí eu lembrei, né? Isso assim, o Ingold faz quando ele nos convida a ouvir esses seres mais que humanos e dar mais ouvido para a questão do sonho, da imaginação, e traz o exemplo do Kekulé. E aí eu pensando aí, né, voltando àquele assunto que a gente estava conversando na conversa passada sobre os indígenas, né? Aí tem um livro do Jeremy Narby que chama A Serpente Cósmica. Ele diz do DNA e a origem do saber, né? Que ao estudar a ecologia de um povo indígena na Amazônia peruana, esse antropólogo vê-se confrontado com um enigma. Os índios cujos conhecimentos botânicos espantam os cientistas, explicam-lhe invariavelmente que o seu saber provém de certas plantas professoras. Narby envolve-se numa investigação multidisciplinar, estendendo-se ao longo de 10 anos, da floresta amazônica a bibliotecas europeias, no decurso da qual se vem a conhecer a veracidade literal das afirmações dos índios, né? E a chave do enigma, segundo a ousada hipótese proposta por ele, encontra-se no DNA, a molécula da vida presente em cada célula de cada ser vivo.
O DNA é o código genético presente em toda forma de vida. Jeremy apresenta a hipótese de que os xamãs, através de suas visões, alcançam a dimensão do molecular, aprendendo dessa forma a reconhecer as correspondências, por exemplo, as plantas curativas e as doenças. A serpente cósmica é mestra em metamorfose. Invariavelmente, nos mitos do mundo, em que desempenha um papel central, ela cria se autotransformando. Muda enquanto permanece a mesma. Em seguida, procurei a relação entre a serpente cósmica, esse mestre da transformação em forma serpentina, que vive na água e pode ser, ao mesmo tempo, extremamente longo e minúsculo, simples, duplo, e o DNA, e descobri uma relação evidente. A representação do DNA em tudo se assemelha a essa descrição. Por que eu coloquei esse livro? Porque o Ingold, ele fala, né, quando, lá naquele conto dos outros indígenas, ele fala assim, ó, a gente na ciência, no nosso modo de ver, a gente tenta levar a cabo os fatos. Aí, quando ele vai falar daquele pássaro trovão, né, que ele vai descrever o pássaro Penésia, ele fala assim, esse pássaro fala, ele é a voz do trovão, mas essa voz que se escuta como se fosse na experiência, não é uma palavra, né? É ao nível da experiência. E o menino viu esse pássaro, só que eles foram confirmar se ele viu esse pássaro mesmo, consultando no sonho de um tio. Então, tipo assim, eles iam consultar no sonho, não o contrário, como a gente faz. E é a mesma coisa que os xamãs fazem, né? Por isso que eu lembrei, né, lendo aquele negócio do Ouroboros, do Kekulé, eu lembrei desse livro para compor com a gente. Pode passar, Nina? E eu não consegui falar tudo que eu queria, né? Então, assim, trazendo esse convite e essa percepção do Ingold, né? Da vida como emaranhado de linhas, né? Influenciado por Deleuze, o convite que eu faço, né? É encontrar as pontas soltas, né? Nessa conversa, nessa tenda nossa, né? Que aí eu penso assim, esse pensamento, pensar é seguir a linha de fuga do voo da bruxa. Aí eu trouxe a Estamira como essa bruxa, né? Que fala só, antes a Terra falava, agora ela não fala. E para nós sonharmos, caminharmos, ler e caçarmos uma memória de futuro, né? Onde a Terra volte a falar. Acho que é isso. Muito bem. Então, para quem quer Aline Picardi, ela está lá no Instagram.